O orçamento público ficou mais político ou será que você que não estava vendo? Quando a gente está dentro do Brasil, a gente acha que a gente tem tanta coisa para melhorar nas nossas instituições, nos nossos acessos, enfim, que a gente tende a achar que aqui é o pior lugar que tem. No entanto, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse índice aqui, ele mede a participação popular e a transparência que os governos, os países, na verdade, têm em relação aos seus orçamentos. E você veja só, você achando que o Brasil era o pior lugar para a gente pensar em transparência, em questão de contas públicas. E você olha só, aqui nesse índice, ele tem então uma pontuação máxima de 100, em que o Brasil teria pontuado 83. Ou seja, a disponibilidade, né, o quanto é possível se acessar as informações de maneira transparente. Mas calma, não é porque a nota é super boa que a gente não tem crítica para fazer. É claro que tem muito que melhorar, mas você veja só. Aqui a gente está olhando um comparativo, né? Esses aqui são dados de 2025. É um comparativo do Brasil, então, em relação a outros países. E você vê que a nota mundial, a média da nota mundial, é 45. Então, o Brasil com 83, ele está muito acima. Ele está muito acima mesmo da média mundial, né? E aqui embaixo a gente tem, então, outros países que também estão aqui na mesma região que a gente. Como que essa transparência, né, do acesso às contas, às informações de orçamento no Brasil estiveram nos últimos anos? Então ele traz aqui alguns dos últimos anos, né, então 2015, 17, 19, 21, 23 e 25. E você vê que a gente já melhorou um pouquinho em relação a 2023. E curiosamente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que estava 2023, basicamente a mesma coisa, assim, em termos de desempenho, né, do Brasil. Mas você veja só que em 2023 a gente ficou em 7º lugar no mundo, em todos os países que foram avaliados esse índice, o quanto a gente era transparente em relação às contas públicas e a participação popular também nas contas públicas. Mesmo, é claro, que seja muito questionável, que a gente sabe que tem muita coisa aí para a gente conseguir participar melhor. Até porque mesmo com toda essa transparência, a gente tem N escândalos de corrupção, a gente tem muito acesso privilegiado à informação, a gente tem grupos que conseguem agir de uma determinada forma, assim, de uma forma que seja muito efetiva, né, dentro do próprio processo orçamentário, do próprio processo governamental, e outros grupos que não conseguem fazer essa participação. Então, assim, é claro, muitas e muitas coisas a melhorar. Mas aqui é sobre a disponibilidade das informações, né, a facilidade que uma pessoa consegue acessar essas informações. Então, apesar dele trazer como uma das possibilidades, né, uma das óticas dessa transparência orçamentária a participação popular, ele não é necessariamente sobre participação popular, tá? Eu até comentei ali no começo, né, mas isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar. A participação popular é uma das formas de transparência do orçamento. Isso não quer dizer que toda a população está dentro do processo orçamentário. Uma pena, né? Uma pena. Então, olha só, aqui é sobre a disponibilidade ao público, né? Então, aqui você tem vários itens que a gente vai olhar melhor ali para baixo e aí eu vou revisar esses itens com vocês. Mas a gente tem vários itens aqui e você vê que todos os anos de 2015 até 2025 eles estavam disponíveis para a população, ou seja, se a pessoa fizesse o acesso online, ela conseguiria acessar todos esses tipos de documento. Então não é nem que ele foi publicado tardiamente, porque senão ele seria ali o amarelo, seria outra indicação. Não, ele de fato está disponível para o público em todos esses anos. Então quais são, né, esses itens que a gente vai ver um pouco mais aqui para baixo, eles mais definidos ali, ó. Então aqui a gente tem ali, né, o pré-budget, seria ali os parâmetros gerais, né, se as pessoas conseguem ter acesso aos parâmetros gerais das políticas fiscais antes que a proposta orçamentária do executivo antes, né, dessa proposta orçamentária do executivo. Então, são previsões econômicas, são relatórios governamentais, enfim, tudo aquilo que vem antes que o executivo encaminhe para o legislativo a proposta orçamentária do próximo ano. E aquele pontua, então, para a gente ali como 89, ou seja, as pessoas conseguem ter um acesso muito bom, assim, muito significativo, né? Ele coloca como verdinho, a gente tem uma pontuação amarela ali mais para baixo, já vamos chegar. Então, ali, a proposta orçamentária do executivo, que seria esse segundo item. Então, essa proposta orçamentária, ela é encaminhada do executivo para o legislativo, né? Então, a gente tem ali que o Poder Executivo ele encaminha para o legislativo a proposta orçamentária do próximo ano para apreciação do executivo, né? E a apreciação a gente já sabe. Então, é debate,
solicitação de novas emendas, a solicitação de mudanças orçamentárias, enfim. Então, essa aqui é a proposta que o executivo encaminha, né? Então, as pessoas conseguem ter acesso a essa proposta que está indo ser encaminhada, que são os projetos de lei que o governo manda, né? Então, por exemplo, o PELOA é uma proposta que ele manda, a PLDO, que já são as diretrizes, né? Então, aquilo que a gente consegue ver antes, né? A diretriz que a gente consegue ver antes. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ela primeiro é apreciada pelas casas legislativas e depois vem a PELOA, né? Que é o projeto da lei orçamentária anual. Então, a gente consegue ver tanto as diretrizes quanto a LOA mesmo, né? O projeto de lei e a própria LOA, depois que ela é aprovada. Enfim, então aqui, quando o executivo manda essa proposta dele, né? As pessoas conseguem ter acesso, então a gente consegue ver o que está sendo alocado para cada ministério, se a gente tem mudanças de política, enfim, outras informações relevantes ali que sejam necessárias para conseguir compreender a situação fiscal do país diante do que está sendo encaminhado para o executivo, né? Das documentações que são colocadas para a população. A gente consegue ter acesso a isso? E a pontuação foi 77, então sim, a gente consegue ter acesso a isso. 77, seria bacana a gente entrar aqui para ver exatamente o que eles consideraram, né, para colocar esse 77. Mas assim, para quem já pegou esses documentos, para quem já olhou efetivamente esses documentos, apesar de o acesso ser facilitado, a compreensão não é tão facilitada. Então, não sei se foi isso que eles contaram para colocar uma nota de 77, não uma nota maior, mas de fato a compreensão dessas informações ela pode ser um desafio. Continuando aqui, então, o terceiro, a gente consegue ter acesso ao orçamento aprovado, sim, uma nota super alta, ali o último índice que eles mediram foi em 2024. Sim, a gente consegue ter acesso à nota super alta, 95, então, realmente, ter acesso ao orçamento que foi aprovado e tudo isso, não é dificuldade nenhuma, inclusive, mais pra frente no vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue ter acesso, por onde a gente consegue ver, inclusive, o que já foi realizado e o que está sendo realizado agora, né? Em relação às ações orçamentárias mesmo que são aprovadas ali dentro da Câmara. Quem são encaminhados pelo Executivo é aprovado dentro do Legislativo. E passando então ao próximo, é o Orçamento Cidadão. Aí você vê, o Orçamento Cidadão a gente já ficou com uma nota não tão boa, já ficamos com uma nota de 58. O que é esse Orçamento Cidadão, né? Então, é uma forma como as contas públicas são apresentadas para a população. Então, seria uma versão, né, uma versão dessas contas, uma versão de relatórios, enfim, tudo aquilo que for necessário para a população compreender, né, entender, compreender e ter acesso às informações orçamentárias. Ela está sendo entregada numa versão simplificada, uma versão menos técnica, né? Ou todo aquele orçamento, né, que é aprovado pelo governo, ou a própria proposta orçamentária. Enfim, não, ela não está sendo aprovada, ela não está sendo encaminhada para a população de uma maneira assim tão simplificada. Então, a linguagem ainda é muito técnica. Se você pegar qualquer ação orçamentária, inclusive quando eu mostrar a planilha para vocês aqui das ações, vocês vão perceber que, apesar da planilha ser relativamente simplificada, as próprias nomenclaturas não facilitam. Então, é difícil ver, entende? A gente vai então para o relatório durante o exercício, ou seja, as informações durante o exercício fiscal, né, a forma como o governo está realizando as coisas, elas são comunicadas apropriadamente para a população consegue ver o que o governo está fazendo, né, seja intervalos mensais, trimestrais, enfim. Sim, a pontuação foi 100, então assim, nesse sentido, os governos no Brasil conseguem entregar essa transparência, né, conseguem entregar essas informações para a população, mas é claro, né, aquela história, né, a galinha põe o ovo, mas ela precisa cantar também, ela precisa mostrar que ela tá botando ovo. Vamos continuar aqui. Então, ali também, né, então a gente tem esses relatórios durante o exercício e a próxima nota é sobre revisão do meio do ano, né? Então, no meio do ano, existe uma atualização abrangente da execução orçamentária no meio do exercício, ou seja, tem a possibilidade de fazer revisões econômicas, novas projeções, enfim, durante o exercício. A pontuação foi 78, mas assim, novamente, a gente tem um arcabouço de lei, assim, né, legislativo bem rígido, se a gente for pensar, o orçamento ele não é uma coisa solta, assim, que qualquer um faz o que quiser, do jeito que quiser. Então, talvez essa flexibilidade a gente nem possa realmente entregar tanto, né? O que não necessariamente é ruim, né? Dependendo da ótica que a pessoa tem em relação à gestão pública. Relatório de final do ano, então ele também trouxe aqui uma pontuação de 90.
Isso aqui seria justamente, né, no final do ano ali, né, o governo entrega, ele descreve, né, a situação das contas governamentais, em cada final de exercício, né, ele mostra o progresso do alcance dos objetivos de políticas públicas e tudo mais. Sim, 90 pontuação, então ele entrega, né, esse relatório, mas esse dado ali de 2023. Então ele entrega esse relatório, ele diz o que está sendo realizado e está dizendo o que está conseguindo ser feito ou o que não está conseguindo ser feito, né? E esse é um outro ponto também. Quando a gente olha esse relatório, a gente fica pensando assim: é claro que ele vai querer mostrar o que ele está fazendo, mas ele também está mostrando, para uma pontuação dessa, ele também está mostrando o que ele não está fazendo. O que é excelente, porque é transparência mesmo. A gente precisa saber o que não está sendo feito adequadamente, né? E em seguida a gente vem com mais uma pontuação 100, que é o relatório de auditoria. Então, esse relatório de auditoria elaborado por instituições superiores de controle, né, examina a consistência e completude das contas governamentais no final do exercício. Então, o Brasil consegue ter isso, ele tem esse processo de auditoria. Sim, ele colocou a nota que 100, então esse índice encontrou que 100, então a gente consegue ter aí o processo que seria o ideal, né, comparativamente aí nesse índice. E mais para o final aqui, então ele passa algumas recomendações, né, a forma como o Brasil pode, eu vou deixar o link aqui para vocês, a forma como o Brasil pode melhorar ainda mais esse processo, né, de transparência. Então, agora eu vou mostrar para vocês outra parte, a outra parte tão esperada aí, que são o nosso orçamento, né? Como que a gente consegue acessar algumas informações do nosso orçamento? Isso aqui, gente, vou falar para a verdade para vocês. Isso aqui eu já vi gente dentro do governo passando nervoso, passando estresse, batendo cabeça, porque não sabia fazer um acesso desse aqui. Simples, fácil. Ó, não quer dizer que a informação é fácil de entender, mas o acesso é fácil. Então, quando você entra aqui, né, no GovBR, Ministério do Planejamento e Orçamento, Assuntos, Orçamento, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Quem trabalha no governo sabe que o CIOP é que nem café. A gente vê 1 milhão de vezes e é isso aí, entendeu? Acho que é mais do que café. Então, vamos lá. Você clica em Acesse o CIOP. Aqui é para quem tem acesso ao CIOP com o Gov. A gente não vai entrar nisso, vamos entrar lá no painel orçamentário, ó. Tem orçamento cidadão digital, dados abertos, cadastro de ações, manuais. Isso aqui, ó, para quem gosta de, também vou deixar o link para vocês. Para quem gosta de ficar vendo orçamento, isso aqui, na verdade, para quem não gosta e quer aprender, também isso aqui, gente, é muito bom, muito acessível. Então, ó, painel do orçamento. De verdade, eu já vi muita gente batendo a cabeça com isso aqui, sofrendo, chorando, me enchendo o saco, me ligando, reclamando, final de semana, falando que não sabia fazer esse acesso. Acesso bem simples, bem fácil. A pessoa botar no Google, ela encontra. Então vamos lá, aqui é o painel do Orçamento Federal. Vou entrar nas ações das agendas transversais, porque as ações das agendas transversais, particularmente, eu gosto muito das agendas transversais. E um dia eu vou fazer um vídeo só sobre agendas transversais para vocês entenderem que parece ser uma coisa simples, parece uma coisa bobinha assim que o governo criou. Ah, só criou aqui um negocinho só para a gente ver o que está indo para o meio ambiente, o que está indo para mulheres, igualdade racial. Mas não é. É um processo bem complexo, bem bacana. E esse aqui é um processo também de transparência orçamentária. Ele veio no nosso PPA 2024-2027. Foi uma inovação muito legal. Eu acredito que o governo deva manter, né, para o próximo PPA, que deve ser elaborado no próximo ano. Sendo esse governo, pelo menos, né? A gente nunca sabe quem vai ganhar a eleição. Mas, assim, essa aqui foi uma inovação muito bacana. E quando a gente olha para experiências internacionais, a gente vê que isso aqui é o que se tem em experiência internacional de sucesso. Ou seja, é um tipo de transparência que você consegue ver a forma como o orçamento se comunica. Então, o governo tem uma política pública tal que impacta, vamos imaginar aqui, mulheres de 15 a 18 anos dos povos indígenas. Então, você conversa com 3 pastas, né? Você conversa com 3 áreas diferentes. Então isso aqui é muito importante, especialmente se o Ministério tem investido, né, em diálogos transversais, em diálogos com outras pastas, enfim. Isso aqui é maravilhoso. Aqui um dia eu vou fazer para vocês um vídeo falando mais sobre essas agendas transversais. Mas saber ler esses dados aqui, que eu comentei com vocês que muitas vezes a gente consegue ver que o acesso é fácil, mas a leitura não é tão fácil assim. O próprio nome das colunas já pode ser mais difícil para quem não tem uma compreensão tão facilitada. Por exemplo, projeto de lei, dotação inicial, dotação atual, empenhado, liquidado e pago, né? Para quem não tem influência com isso aqui, essas palavras por si só já são inacessíveis, né? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês então. Quando a gente acessa aqui então esse painel das agendas transversais, que gosto muito, repito para vocês, tem aqui, então, por exemplo, meio ambiente, exclusivo e não exclusivo.
O não exclusivo são orçamentos que vêm de vários outros ministérios, mas que têm diálogo transversal com o meio ambiente. Então, você vai ter, sei lá, alguma coisa lá no Ministério das Cidades, que é uma ação orçamentária que dialoga também com a pasta de meio ambiente. Então, é um orçamento que ele fica ligado entre essas duas pastas. Ele tem a sua conexão principal, né, que seria do Ministério das Cidades, mas ele tem um diálogo com o meio ambiente. Então, é um convite ao diálogo acontecer entre esses ministérios, né, para que a política seja realizada da maneira mais efetiva possível. E isso aqui é bacana, porque isso aqui é uma forma de demonstrar que há compromisso público, né, e popular em relação à realização dos orçamentos, realização das políticas públicas. Efetivada já é outra coisa, né? Então, olha só, a gente está olhando aqui os dados de 2026. Vocês podem olhar aqui dotação atual, tá? Eu acho que dotação atual é um bom lugar para você ter como referência. A dotação atual seria, entre aspas, o valor que se colocou como disponível nas ações orçamentárias para aquelas pastas, para aquelas agendas, tá? Quando a gente olha o empenhado, o liquidado e pago é aquilo que já foi. Aquilo que já foi dado dinheiro, já foi pago, já está em outra. Empenhado é quando o governo faz basicamente uma promessa de pagamento. Então, assim, ó, eu vou empenhar esses valores aqui, o projeto já está sendo realizado, em breve ele vai ser pago. Então, é isso. Uma vez empenhado, acabou. Ele já não está mais disponível. Ele já está empenhado, em breve ele vai ser liquidado e pago e acabou. E aqui são só valores agregados, tá? Porque você tem como detalhar ali em cima, detalhar agendas nível de ação orçamentária, então você vai ver ação por ação, valor por valor, porque isso aqui não é um valor livre. Então, assim, então, por exemplo, a Nina, que eu estava comentando, ó, não exclusivos, né? Meio ambiente não exclusivos. Isso aqui conversa com vários outros ministérios. Os exclusivos são aquilo que é especificamente para a agenda de meio ambiente. Então, quando a gente olha esse número, esses valores aqui, eles não são valores aleatórios, do tipo, o governo deu aqui 50 bi. Mas não é 50 bi para gastar em qualquer coisa, né? Ele tem uma dotação orçamentária específica. Cada ação eu vou abrir ele para vocês verem, mas assim, não vamos ficar olhando no detalhe, porque é muita coisa mesmo. Mas assim, ele tem um direcionamento específico, ele tem uma política específica para ser realizado, né? E aqui a gente tem o empenhado, então é aquilo que já foi empenhado, né? Aquilo que já está encaminhado, aquilo que você não tem mais oportunidade de colocar em nenhum outro tipo de projeto, em outro negócio. Então você veja só que bacana, para o meio ambiente a gente tem aqui exclusivo e a gente tem mais da metade já empenhado. Então a gente está em junho, isso aqui é o cenário perfeito. O cenário perfeito é o governo está realizando tanto política naquela área que já empenhou, entendeu? Já está empenhado, já está fazendo, porque, novamente, aquele negócio, orçamento é promessa. Quando ele é empenhado, liquidado, pago, enfim, e a política é efetivamente realizada e traz resultados, é isso que é entrega de verdade. O orçamento ele é só uma promessa. Então, aqui, quando a gente olha para o meio ambiente, já está bem bacana. Olha, já conseguiram avançar bem mais da metade até metade do ano. Perfeito. É isso aí. Né? E a gente pode ver em outras pastas também. Então, a gente vê povos indígenas também teve um avanço muito bom, né? Mulheres, um avanço mediano, mas assim, um pouco menos da metade, mas foi também. Numa dessa, no segundo semestre, elas conseguem finalizar. Então, assim, nossa, criança e adolescente, não é a primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. Criança e adolescente já foi um valor muito significativo. E criança e adolescente nos outros anos também. Os outros anos também foi assim. Foi uma dotação muito rápida e muito alta, assim. A impressão que dá é que sinaliza, né? É uma sinalização para o governo, para o Congresso, de isso aqui é suficiente ou não é suficiente, né? Não, eu consigo dar conta desse orçamento ao longo do ano, até sobra um pouquinho, então tá sobrando. É aí que vai cortar, entende? Ou não, eu preciso de mais. Isso aqui, 2 meses, não dura nada na minha mão, eu preciso de mais. Eu realizei todas as políticas, eu tenho mais capacidade estatal, eu tenho mais capacidade de execução, eu preciso de mais orçamento, de mais equipe. Então, isso aqui também é uma sinalização política, percebe? Então, assim, se é político na hora de estabelecer o orçamento, também é político na hora de executar. E também é político na hora de entregar, porque o momento que você entrega, o momento que você executa, te dá argumento para você conseguir solicitar mais orçamento, você solicitar mais engajamento do governo na tua pasta, na tua pauta, enfim. E aqui a gente está olhando um ano que ainda está correndo, né, 2026. Mas se a gente olhar um ano que já foi, 2025, por exemplo, a gente consegue ver, então, no pago, veja só, nem tudo que é empenhado é pago. Se encerra o ano e o valor não foi pago, não tem mais. Acabou. Ele não vai mais ser pago, esse valor ele volta para os cofres. Se sobrou da dotação, já era, perdeu, não tem mais. Então, meio ambiente, né? Que foi o exemplo que a gente usou. Meio ambiente,
ele tinha uma dotação atual ali de 40. Aí você veja só que ele conseguiu empenhar 39, mas o pagamento foi 20. O que aconteceu com esses valores ali no meio do caminho, né? É uma questão a se olhar, é uma questão a se conversar. E é aí que o governo faz os diálogos, né, para tentar entender o que está acontecendo. Porque muito foi empenhado, mas não foi pago. O que aconteceu, né? Porque pago, então a gente tem basicamente 50% do que tinha de dotação. Aí quando você olha, por exemplo, para outras pastas, né? Isso acontece outras vezes quando a gente olha. Mulheres, a gente tem ali que a dotação era 288, baixíssima, né? Quase nada. Precisava de muito mais do que isso. Conseguiram fazer pagamento de 152, mas a metade já tá melhor um pouquinho. Já tá um pouco melhor. Criança e adolescente, que foi o que eu comentei com vocês ali, veja só. Então, eles tinham uma dotação de 72. Empenharam, de fato, esse 72. Foi quase tudo ali, não sobrou quase nada. E o pago foi 60. Sempre se perde um pouco, entende? No meio dessas etapas, um pouco se perde. Mas eles conseguiram pagar 60, ou seja, eles pagaram quase todo o orçamento ali, né? Tudo aquilo que era de exclusivo. Então, enfim, aqui a gente consegue ver, então, essas agendas. É bem bacana, porque como são agendas transversais, especialmente quando a gente olha o não exclusivo, a gente percebe o quanto existem políticas que estão colocadas entre várias áreas. Né? Se a gente olhar para mulheres não exclusivo que tem aqui, é bem explícito, né, que tem um valor mais significativo, isso aqui pode estar conversando com muitas pastas. Isso aqui está conversando com o Ministério da Saúde, está conversando com... são ações orçamentárias, né? Quando digo conversar, não quer dizer que esse diálogo efetivamente está acontecendo, mas sim que eles estão conectados, né? Então, são ações orçamentárias que pode estar no Ministério da Saúde, voltado para a saúde da mulher. A gente tem a questão do Ministério da Justiça, por exemplo. Então, assim, são políticas, né? Quando a gente coloca o não exclusivo, a gente percebe que são políticas que estão interligadas em todo o governo. Então, o orçamento, né, o processo orçamentário, ele é realmente muito complexo, ele envolve muitas camadas, muitas pastas, e aqui a gente consegue ver um pouquinho, é aquilo que eu falei para vocês, é um prato cheio para quem gosta de fuçar o orçamento. Vamos só olhar rapidinho aqui, ó, se a gente clica em detalhar agendas a nível de ação orçamentária, então você consegue ver aqui todas as ações orçamentárias. Então, por exemplo, aqui, ó, para educação básica, né, que eu falei da execução da criança e adolescente, né, tem muita coisa para educação básica. Tá vendo aquilo que eu falei? Não é só um valor que você jogou, não é um valor que está jogado lá, não são valores que efetivamente estão direcionados, né? E eles têm as suas. Para onde vai. Então, enfim, aqui nas ações orçamentárias tem detalhamento de tudo, 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 tudo. E se você você clica aqui nesse segundo, que é detalhar agendas em nível de dotação orçamentária, não só o nível da ação, mas da dotação, cara, daí você não para nunca mais, entendeu? Aí vai muito, muito, muito longe. Você consegue ver muita informação. Então, ó, inclusive aqui para onde está indo. Muito interessante. Às vezes você tem lideranças políticas que estão dentro dos estados que nem sabem, não fazem nem ideia que existe isso, não sabem, não fazem nem ideia que dentro desse painel de orçamento aqui você consegue ver hoje, agora, para onde que está indo essa grana, entendeu? Para onde que vai fazer. Então, assim, ó, às vezes tem uma política que o governo vai fazer. Quando você olha o próprio programa de governo, você vê que já tem exatamente quantas vai ser em cada região. Mas eles não sabem exatamente aonde que vai ser, né? Você já sabe por região, não sabe exatamente qual município, por exemplo. E aqui, muitas vezes, as lideranças municipais, depende do projeto, né? Muitas vezes as lideranças municipais, as lideranças estaduais nem sabem que existe isso. Aí tá lá se batendo porque não tem orçamento, se batendo porque não tá vindo recurso da União. E muitas vezes a própria União está tendo dificuldade, o próprio governo federal está tendo dificuldade de articular isso com os estados, de articular isso com os municípios. Seria muito importante, né, que os municípios e os estados conseguissem ver esse tipo de situação, acessar isso daqui e saber com quem que se faz esse diálogo, né? Enfim, então, assim, são acessos à informação que eles estão disponíveis, nem sempre são tão acessíveis em termos de entendimento, né? Mas está disponível. E aqui, para matar a curiosidade, vamos ver emendas parlamentares. Cara, aqui, sim, esse aqui é só os gráficos, mas você consegue ver aqui, ó, selecionar filtros, visualizar resultados, você consegue ver exatamente quem que tá mandando o que, para onde, como e por quê, tudo, você consegue ver tudo. Mas é aquilo que eu falei, é prato cheio para quem gosta de fuçar ação orçamentária, quem gosta de fuçar dinheiro, quer saber de onde está vindo, para onde está indo. E assim, se você mora em uma região em que você precisa de grana, que você precisa saber onde e como o governo federal está agindo, ou planeja agir, ou tem dedicação orçamentária para agir, cara, você tem que saber isso aqui. Você tem que acessar isso aqui.
Você tem que olhar isso daqui, fazer diálogo com o governo federal para você conseguir trazer essas políticas para a tua região. Porque muitas vezes o problema, muitas vezes não, talvez a maior parte das vezes o problema seja efetivamente o diálogo, porque o diálogo ele não acontece. O diálogo não acontece seja porque as pessoas não se conhecem, seja porque as pessoas não se encontram, ou porque simplesmente não se sabe, ou você está se distraído com outras coisas, com outros processos, com outras políticas, enfim. Então, assim, gente, hoje foi realmente assim uma surra de orçamento, né? A gente falou muita coisa de orçamento. E tudo isso que eu trouxe para vocês é para a gente conseguir pensar naquela pergunta inicial, né? Será que o orçamento sempre foi político ou agora você que está vendo? E na verdade ele sempre foi político, né? Ele é essencialmente político, porque a própria economia é essencialmente política, né? Ela é sobre política, ela não é sobre a não política. A neutralidade continua sendo uma lenda urbana e mais uma vez, em mais um conteúdo eu trago para vocês mostrando que a neutralidade não existe. Tudo é bem costurado, tudo é bem amarrado, tudo é colocado de tal maneira assim que muitas vezes o que falta é a gente acessar essa informação. Acessar essa informação, se munir dessa informação e usar isso como um instrumento de trabalho mesmo, especialmente para quem trabalha com economia, com políticas públicas e com o governo, né? Porque como eu comentei com vocês, eu já vi pessoas dentro do governo bater cabeça porque não sabe trabalhar com isso aqui. E eu não estou nem falando assim de estados e municípios que não têm acesso a essa informação, não, gente, do próprio governo federal, que apesar de ter acesso facilitado, né, dentro dos sistemas, não sabe trabalhar com isso daqui. E não tem problema, todo mundo está aprendendo, a gente tem que aprender mesmo. Mas assim, essas informações estão disponíveis. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Para quem gosta de orçamento, já prepara um cafezinho, um chimarrão, aí não sei o que vocês gostam de tomar. E separa algumas horas do seu dia, porque isso aqui dá pano para manga. É semanas a gente se divertindo nesses números aqui, tá? Gente, então valeu por hoje. Até segunda-feira que vem.